Veja daqui a pouco como homens e mulheres se vestiam para ir à missa, visitar parentes e para ir ao colégio de preto, e os mais velhos de cartola desde 7 horas da manhã. Habitação popular. Veja qual a diferença entre cortiços do século XIX e favelas do século XX. E uma comparação com o filme Cidade de Deus e o naturalismo. Isso e muito mais aqui no Literatura em Foco em 30 segundos. Tire dos anúncios classificados da sua empresa aquela frase com preconceito em negrito. Idade máxima, 40 anos. E procure descobrir o talento e a vontade de trabalhar que podem estar escondidos dentro de uma cabeça coberta de cabelos brancos. Lembre-se que todos os homens que você viu aqui fizeram sucesso bem depois dos 40. Boa tarde, está começando o Literatura em Foco com as principais notícias do Brasil e do mundo em 30 minutos. Realismo e naturalismo foram as duas escolas literárias de domínio narrativo no fim do século XIX e no início do século XX. Sua contrapartida na poesia é chamada de parnasianismo. Apesar de se parecerem, o realismo e o naturalismo têm diferença. O naturalismo é marcado principalmente pelo determinismo, a ideia de que a natureza define o destino dos personagens, e o mais importante autor realista e maior escritor do Brasil foi Machado de Assis, que neste ano completa 100 anos de sua morte. Com o tempo, Machado de Assis ganhou fama de introvertido, até de mal-humorado, mas a vida do escritor foi bem animada. E era visto sempre passeando pela famosa Rua do Ouvidor, rua elegante, reduto da moda, dos cafés, das livrarias e ponto de encontro da sociedade carioca. Hoje, a rua perdeu o velho charme, virou um estreito caminho de gente que anda apressada. Teve jornada dupla por 35 anos. Tanto trabalho agravou os problemas de saúde, epilepsia, infecção na vista. A expectativa da morte pode ter sido a inspiração para uma obra-prima, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma revolução na literatura, uma ousadia para a época, e até hoje é. De março. Já esta hora, deve ter em mão a carta que te mandei hoje mesmo, em resposta às duas que ontem recebi. Nela foi explicada a razão de não teres a carta no domingo. Deve ter recebido duas na segunda-feira. Queres saber o que fiz no domingo? Trabalhei e estive em casa. Saudades de minha Carolina. Tive as como podes imaginar. E mais ainda, estive aflito, como te contei, por não ter tido cartas tuas durante 2 dias. Afirmo-te que foi um dos mais tristes que tenho passado. Faltam 4 dias. Daqui a 4 dias terás lá a melhor carta que eu te poderia mandar, que é a minha própria pessoa, e ao mesmo tempo lerei o melhor. Ao longo do século XIX, a industrialização na produção de roupas e tecidos espalhou-se para outros cantos do mundo. A indústria têxtil ficou firmemente estabelecida nos Estados Unidos, França e posteriormente na Alemanha e no Japão. Gradualmente, ao longo do século XIX, as roupas passaram a ficar mais simples e leves. Camisas, saias e calcinhas foram criadas na década de 1870 e logo tornaram-se uma tendência entre mulheres da classe trabalhadora e da classe alta. Os vestidos de noite tinham degotes. Nos pés, as mulheres usavam botinhas ou sapatinhos. As mulheres mais pobres usavam vestidos também.
mas de tecido menos nobre e com menos enfeite. Joias também eram muito utilizadas, e os cabelos deveriam estar sempre no alto. As mulheres usavam vestidos longos, daqueles que eram cheios de saias e geralmente espartilhados, isso durante o dia. Dentro de casa, usavam um hobby, originalmente conhecido como hobby de chambre, que dispensava o uso do espartilho. De dia, usavam uma espécie de terno que levava o colete, e as golas deveriam estar sempre bem gomadas, para que o colarinho ficasse sempre no alto. Nesta época, todos os vestidos eram de fibras naturais, como linho, algodão, lã e seda. Voltamos a seguir com mais notícias da literatura no Brasil e do mundo em 30 segundos. Emplástico Brás Cubas. Desde 1869, o Emplástico Brás Cubas está a serviço da saúde dos homens e da felicidade das nações. Este santo remédio atravessou o tempo, sobrevivendo às mais sangrentas guerras e aos mais diversos modismos. Contra azia ou melancolia, use Brás Cubas, o milagre nosso de cada dia. Seja velho, seja menino, use sempre Brás Cubas, o milagre divino. Em um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro, um jovem pobre e negro consegue escapar do mundo do crime, tornando-se fotógrafo profissional. Dirigido por Fernando Meirelles, recebeu 4 indicações ao Oscar. Buscapé é um jovem pobre, negro e muito sensível, que cresce em um universo de muita violência. Buscapé vive na Cidade de Deus, favela carioca, conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé acaba sendo salvo pelo seu destino por causa do seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga a carreira na profissão. É através do seu olhar atrás da câmera que Buscapé analisa o dia a dia na favela onde vive e onde a violência aparenta ser infinita. Pelos olhos de Buscapé, um jovem pobre, negro e sensível que cresce naquele universo de violência, vimos reunir os escombros de uma grande história real. Buscapé tem o sonho de ser fotógrafo e é a sua falta de coragem para entrar no crime que vai colocar no centro de uma das maiores guerras de quadrilhas do Rio. Nas entrelinhas dessa história está o registro muito atual do crescimento de uma urbanidade desumana. A cidade que cresce, o bairro sem luz, sem escola, sem saneamento, esquecido do governo. É aquele povo sem esperança e sem emprego, que vai penetrando na criminalidade, pelo pequeno furto até chegar à maioridade, drogas e armas. Quando a violência é uma linguagem e a sobrevivência uma palavra escrita com sangue, quando as crianças matam a rir e são estrupiadas ao som de gargalhadas, a vida corre mais depressa do que uma galinha fugir da navalha. Cidade de Deus é o nome de um conjunto habitacional construído nos anos 60, que se veio a transformar em uma enorme favela dos arredores do Rio de Janeiro, e é um grande negócio de tráfico de drogas no Brasil. O filme, com o mesmo nome, faz um retrato cru e fascinante do percurso dos meninos do morro que se transformam em mega traficantes na favela no início dos anos 80. O filme disseca a estrutura da violência, do tráfico e da corrupção em que se instala, mas sem fazer ensaios psicológicos e sem ficar na superficialidade e estética da violência, a sua história transmite-se nos pequenos detalhes, nos gestos de amizade, corrupção e de culpa. Um ciclone extratropical no oceano deixa o mar revolto com ondas de 2 metros no litoral norte. Mínima em Caxias de 15 e máxima em Porto Alegre de 19 graus. As novas tendências da política de habitação no Brasil aumentam cada vez mais, enquanto o país periférico, no contexto da globalização, da economia, da reestruturação produtiva e da orientação neoliberal do Estado. E os desafios postos para a universalização do direito à habitação no momento atual são cada vez maiores. O início das favelas está ligado ao término do período escravagista no final do século XIX. Sem posse de terras e trabalho no campo,
grande parte dos escravos foram para o Rio de Janeiro. Esse grande número de ex-escravos, em busca de terra e moradia, provocou a ocupação de terras desvalorizadas, de difícil acesso e sem infraestrutura urbana. Favelas são regiões urbanas de baixa qualidade de vida em que os moradores possuem baixo poder aquisitivo. Oficialmente, favela é definida como qualquer região em que tenha sido realizada construções em terrenos invadidos. E o Literatura em Foco fica por aqui. Mais informações no nosso site www.jorgelacerda.web.com. Lá você encontra notícias e jogos e muito mais. Mais informações, a nossa programação e amanhã, aqui no mesmo horário. Até mais.